Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Vitor, o estado de Goiás anunciou na última segunda-feira uma redução da alíquota do ICMS aplicada a combustíveis, energia e comunicação. Agora, o ICMS incidente sobre a gasolina, por exemplo, passou de 30% para 17%. E Goiás foi o segundo estado a anunciar uma nova cobrança do imposto estadual após a lei complementar 194 ser sancionada na semana passada. Sendo que também no mesmo dia o governo de São Paulo divulgou a redução da alíquota de ICMS sobre a gasolina de 25% para 18%. O que pode se esperar dessa redução da alíquota do ICMS nesses dois estados e que também deve se repetir em outros estados da federação, Vitor? Glauco, a gente tem que analisar essa redução por três aspectos, né? O primeiro é econômico, né? O segundo é jurídico e o terceiro é político-eleitoral. São três aspectos que estão interrelacionados, né? Do ponto de vista econômico, é uma medida pouco efetiva, né? Porque a alta do preço dos combustíveis não é decorrente de aumento de alíquota ou de alteração de base de cálculo do ICMS, né? A gente sabe que a alta do preço dos combustíveis é consequência da política econômica do governo Bolsonaro, né? Mais especificamente da política de preços da Petrobras, né? A política de paridade de preços de importação, né? De paridade de preços internacionais, que atrela o preço dos combustíveis derivados de petróleo no Brasil à questão cambial, né? Ao preço do dólar e ao preço do barril do petróleo em nível internacional, né? Então, essa medida ela é pouco efetiva porque novos aumentos de preço do combustíveis da Petrobras podem torná-la, inclusive, inócua, né? Porque esses preços podem voltar a serem reajustados, né? E também nada garante que essa redução tributária, né, ela seja repassada para o consumidor final, né? Então a gente não tem como garantir que a redução vai chegar na bomba do posto de gasolina, né? Porque a gente sabe que nem sempre esse mercado ele é concorrencial, né? Então é possível que tanto os distribuidores quanto os postos se aproveitem disso para aumentar as suas margens de lucro, né? Então, no aspecto econômico, é uma medida pouco efetiva, né? Na questão jurídica, constitucional, ela é uma medida que corrói o pacto federativo, né? Então, ela é uma intervenção, né, do governo federal nos entes subnacionais, né, nos governos de estado e nos municípios, né? Então, fere a autonomia e a governabilidade desses entes, né? Então, inclusive afetando os planos plurianuais, né, os planos orçamentários desses entes federados, né? Então, há um questionamento jurídico se a medida não precisaria passar por aprovação das assembleias legislativas, né? Então, é um ponto importante, porque resulta numa redução de arrecadação muito grande, né, dos estados. Pra você ter uma ideia, o ICMS é responsável por 86% da arrecadação dos estados brasileiros, né? Então, isso
sem dúvida, impacta a arrecadação e, portanto, os investimentos, né, em serviços públicos, sobretudo na área de saúde e educação. Então, a gente vai ter uma redução de investimento, né, para financiamento do SUS, né, e do próprio Fundeb, né, que é responsável pelo financiamento da educação básica, né? Então, é um ponto que precisa ser considerado. E, por fim, Glauco, a questão política eleitoral, a gente tem que, mais uma vez, né, como tem sido recorrente, é uma tentativa do governo federal de transferir a sua responsabilidade para terceiros, né? Nesse caso, para os governadores e para os prefeitos, que vão ficar com menos recursos para dar conta, né, da prestação de serviços públicos às populações. Quer dizer, Vitor, vai ter pouco impacto na prática, na bomba ali da gasolina, do diesel, dos combustíveis de uma forma geral, né? Até porque nós já tivemos o preço dos combustíveis muito mais baixo do que temos hoje com essas mesmas alíquotas do ICMS, sem tirar nem pôr, né? Então, o que mostra que o problema é mesmo a política de paridade internacional praticada pela Petrobras e que é apoiada pelo governo, sim, sempre foi, né? Como era também pelo governo Temer. Agora, isso vai prejudicar, como você já falou, a questão da arrecadação dos estados e também dos municípios que têm direito a uma parcela desse ICMS. Isso pode causar, ainda mais num cenário de estagnação, problemas na prestação de serviço público em todo o Brasil, Vitor? Pode, né? Principalmente nos estados que dependem mais, né, da arrecadação do ICMS que incide sobre os combustíveis, né? Então, isso vai ter um impacto muito importante no financiamento, né, dos serviços públicos, né, de educação, de saúde, em alguns estados, como o de São Paulo, né, nas universidades públicas e estaduais. Então, fragiliza, né, toda a política pública, né, na medida em que você corta a arrecadação, né, corta a receita, você tem um gasto tributário, né, para financiar, né, para manter a distribuição dos dividendos para os acionistas da Petrobras, né? Então, você está cortando, tem um gasto tributário, está cortando tributo para não mexer na política de preços da Petrobras e garantir a distribuição dos dividendos para os seus acionistas, né? E, inclusive, cuja boa parte está no estrangeiro, né? E a outra parte, que é o acionista majoritário e controlador, é o governo federal. Então, o governo federal não mexe nessa questão, não mexe na política de preços e transfere o ônus, né, para os estados e os municípios e, portanto, para a população, né, que vai sofrer ao ter um serviço de saúde pública, de educação pública de pior qualidade. Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje e até a próxima. Obrigado, Glauco. Até a próxima. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani.